O assunto do programa Eu Amo Meu Bairro de hoje é Reiki e vamos conversar com o mestre Carlos de Carli para entender como funciona e alguns benefícios da técnica. Estou aqui com Carlos de Carli, ele é mestre em Reiki, terapeuta floral, terapeuta holístico e psicanalista, né, Carlos? Exatamente. Seja bem-vindo ao programa Eu Amo Meu Bairro. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Carlos, fala pra gente, o que é o Reiki? Reiki é uma técnica alternativa de equilíbrio do físico, do emocional, do mental e do espiritual. O reikiano, ele capta uma energia cósmica universal que está em todos os lugares e canaliza essa energia para a pessoa, tanto no local quanto à distância, com sucesso. E quanto tempo que você está nessa área do Reiki? Tem muito tempo? São quase 30 anos. Aqui no Espírito Santo são 22 anos e meio. E mais cerca de 5 anos no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras. Quer dizer, cerca de mais ou menos uns 28 anos nesse caminho. Bastante tempo. E como é que o Reiki funciona? O Reiki, ele equilibra a gente. E a partir do momento que você está equilibrado, emocionalmente falando, você passa a ter um nível de saúde melhor. Para a gente entender um pouco isso daí, a gente tem que esmiuçar e um pouco mais fundo. Os orientais, eles pregam que cerca de 80% do que nos acontece a nível físico, ou seja, de doenças, são oriundos de problemas emocionais. Isso eles pregam há centenas de anos. Eles dizem que qualquer tipo de sentimento negativo provoca uma desarmonização num chakra, são chamados de nódulos energéticos ou nós energéticos. E cada um desses chakras são centros energéticos, nós temos vários, mas temos 7 principais. E cada um desses chakras rege uma série de órgãos. Então a pessoa nutre algum tipo de sentimento negativo no dia a dia, tensão, ansiedade, angústia, preocupação, o que você imaginar. Isso daí vai provocar uma espécie de um entupimento energético, um nódulo energético, e isso daí acaba estourando no nosso corpo físico, né? Esse é um mecanismo que a gente já estuda no curso básico de Reiki, né? Que é como que os sentimentos negativos interferem no nosso corpo físico e provocam doenças, né? Então, esse é o primeiro ponto, ou seja, como a gente passa a ter um equilíbrio emocional maior, a gente goza de um nível de saúde superior. E um outro ponto é que uma das coisas básicas que a gente aprende a fazer logo no nível 1 é ativar o nosso sistema imunológico com o Reiki. E o nosso sistema imunológico estando mais afinado, mais forte, mais robusto, a gente passa a ter uma resistência maior contra qualquer tipo de infecção, seja viral ou bacteriana. Bacana, bem interessante, né? E o Reiki, muitas pessoas elas confundem o Reiki com uma religião, uma seita ou alguma coisa assim. Desmistifica isso pra gente. É um erro que as pessoas incorrem, né? A primeira coisa que eu faço numa turma básica de Reiki é solicitar às pessoas que se abstenham de falar sobre política e religião. Reiki é uma técnica alternativa, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e atualmente também pelo SUS, e não tem política e tampouco tem religião. Bem interessante. O Reiki, ele trata doenças. Quais são os benefícios do Reiki? Fisicamente falando, o reikiano ele adoece muito menos que uma pessoa normal. Isso é estatisticamente provado. A gente passa a ter um nível de saúde superior. Não é que a gente não adoeça, nós somos humanos, né? Mas a gente adoece muito menos. Emocionalmente, a gente tem um equilíbrio muito maior também. É muito difícil você conseguir desarmonizar um reikiano. Se você conseguir, ele se recupera rapidamente, que a gente manipula continuamente energias. Mentalmente aumenta a capacidade de raciocínio e memorização, e espiritualmente também dá um equilíbrio muito grande. Ou seja, atua de uma maneira geral em tudo, no nosso corpo, no nosso organismo, no nosso dia a dia. Ele é uma terapia? Pode ser considerado também uma terapia, né?
Porque a partir do momento que você atua a nível emocional, é uma terapia. Só que, na verdade, o reiki é muito mais do que isso, né? Porque uma vez a pessoa iniciada no reiki, tudo muda, né? A gente costuma dizer o seguinte, que é uma porta. O reiki é uma porta. E uma vez transpassado, introduz a pessoa numa nova realidade, porque a pessoa passa a ter um equilíbrio muito maior no dia a dia. E hoje em dia, o que a gente vê são os desequilíbrios emocionais das pessoas, né? E o reiki realmente é uma ferramenta fantástica nesse sentido. Inclusive nesse período que nós passamos do Covid, que foi uma coisa extremamente complicada para as pessoas, para as crianças, para os adolescentes, os reikianos tiveram um equilíbrio muito maior para lidar com essa situação que foi muito difícil, uma conjuntura muito complicada. Como é que funciona o reiki, assim? Como é o processo? Você recebe a pessoa para fazer o reiki, usa as mãos, como que funciona isso? Pode ser feito com as mãos, né? Ou também à distância. Que as pessoas acham que reiki é só toque, né? Tocar, ser tocado. Não é só isso. O nível básico de reiki realmente tem que ter o toque, o nível 1, o primeiro passo, né? Só que a partir do segundo nível é possível fazer tudo à distância, né? E comprovadamente com um índice de sucesso muito grande. O reiki você pode tratar por doenças como doenças psicossomáticas, câncer, alguns outros tratamentos, né, de outras doenças. Pode tratar ansiedade? Como é que funciona isso? Veja bem, uma coisa tem que ficar bem clara, né? O reiki é uma técnica alternativa complementar, ou seja, não substitui a medicina. Então a gente sempre aconselha e direciona as pessoas para que continuem fazendo o seu tratamento médico, né? E utilize o reiki como uma técnica complementar. Mas comprovadamente, estatisticamente falando, o tempo de recuperação para qualquer problema, seja físico, emocional, ele é muito menor. Ou seja, a gente se recupera, ou a pessoa que está se submetendo ao tratamento se recupera muito mais rápido. Em alguns casos, chega a diminuir em cerca de 40% o tempo de recuperação. Isso tudo é estatístico. E quais são os benefícios do reiki? O que ele faz, assim, de fato, com a pessoa? Ela dá um equilíbrio muito maior, né? Dá um equilíbrio, a pessoa consegue vivenciar o seu dia a dia muito mais tranquilo, muito mais equilibrado, não se desestrutura rápido, completamente, como a gente vê por aí, né? A gente vê as pessoas totalmente, não digo todas, né? Mas o que a gente observa por aí é isso, né? As pessoas com um desequilíbrio muito grande. E o que a gente percebe é que os reikianos passam a ter no seu dia a dia, na sua vida, um equilíbrio muito maior. Sem contar que a coisa ela é muito profunda, né? E eu, por exemplo, ministro 10 cursos diferentes de reiki. E para você ministrar 10 cursos diferentes de reiki, você tem que ter muito conteúdo, né? E é possível, literalmente, você fazer o que você imaginar, tá? O que não é só equilíbrio do físico, emocional, mental e espiritual. É possível você direcionar para tudo, tá? É possível você elevar o nível vibracional do ambiente, da sua casa, o seu ambiente ficar mais tranquilo. Você consegue direcionar a energia para os objetivos financeiros, profissionais, relacionamentos amorosos, briga com o vizinho, delongas judiciais, o que você imaginar, entendeu? Isso já a partir do nível 2 a gente já ensina os alunos a fazer, eles se vivenciam e vão ficando cada vez mais fascinados. Muito interessante. E sobre os cursos, como é que funcionam os cursos? Qual a durabilidade se eu quiser ser uma reikiana, por exemplo? Quanto tempo que eu tenho que estudar para poder ser uma reikiana? Olha, os níveis básicos de reiki, eles são feitos normalmente no final de semana. Então, por exemplo, o primeiro nível é um final de semana, um sábado e um domingo. E assim sucessivamente, os outros cursos a mesma coisa, ou seja, sempre um final de semana. Agora, tem níveis mais avançados, cursos mais avançados que requerem um tempo maior, né? Tem cursos que demoram 3 dias e tem um curso, por exemplo, mestrado, que atualmente demora 1 ano. É 1 ano que o aluno fica comigo, entendeu? Onde ele vai se aperfeiçoando, acompanhando os cursos, vendo a parte didática, né? Até mesmo para poder sentir segurança de
trilhar esse caminho, porque é aquele negócio, nós estamos lidando com seres humanos, com vidas, né? Então a pessoa tem que ter um treinamento maior, tem que se sentir segura. Então, respondendo a sua pergunta, tem cursos que chegam a demorar muito mais tempo, mas de uma maneira geral, os básicos são um final de semana. Para a pessoa que é tratada com o Reiki, ela precisa crer que o Reiki vai ter resultado, precisa ter a crença dentro dela, ou isso não é necessário? Olha, o que a gente constata no dia a dia é que mesmo as pessoas assim, mais incrédulas, quando começam com Reiki, acabam aceitando que a coisa funciona, né? Eu vejo isso muito, por exemplo, às vezes um marido de uma aluna ou vice-versa, que é mais newtoniano, cartesiano, acredita que aquilo, isso daí não funciona. Aí pega, adoece, tem uma dor de barriga, uma dor de dente, seja o que for, uma dor de ouvido, né? Aí o parceiro, o cônjuge, aplica Reiki, ele melhora, né? E depois, com o tempo, quando começa a sentir qualquer problema, ele mesmo vem atrás. Então, a pessoa acaba constatando que realmente funciona. Agora, é aquele negócio, né? Buda pregava 600 anos antes de Cristo. Não acredite no que eu digo, não acredite no que eu faço. Experiencie e tire suas próprias conclusões. Tem que experienciar, tem que vivenciar. E existe comprovação de que funciona? Além da parte estatística, hoje em dia a gente já tem como provar cientificamente que o Reiki funciona. Porque até alguns anos atrás, quando as pessoas perguntavam, prova para mim cientificamente que o Reiki funciona. O que eu dizia, olha, o que a gente tem é experienciação. Em 80% dos casos a pessoa melhora ou se cura, mas a gente não tinha como provar cientificamente que funciona. Hoje em dia a gente já consegue provar. Que existe um programa de computador, ele foi desenvolvido pela NASA para medir o nível de estresse dos astronautas, após a explosão da Challenger, que aquilo ali criou um estresse muito grande entre eles, entre os astronautas, né? Que foram homens e mulheres novos que explodiram, né? Que faleceram. E esse programa acabou provando cientificamente que o Reiki funciona, porque você começa a monitorar o nível de estresse de uma pessoa. Aí depois você começa a aplicar Reiki e o nível de estresse começa a cair. Tá? E graças a esse programa, o Reiki tem sido inserido em hospitais pelo mundo todo, na Europa, no Brasil, no mundo todo, o Reiki está inserido, entendeu? Justamente porque hoje em dia a gente consegue provar cientificamente que funciona. O que você gostaria de dizer para as pessoas que ainda não experimentaram o Reiki, que estão na dúvida de que funciona ou não? Olha, o ideal é pegar e fazer uma sessão, entendeu? Um tratamento, algumas sessões para sentir como é que é, para sentir, ver o que vai vivenciar, o que vai sentir, né? Eu formo reikianos, então normalmente quando as pessoas me procuram, eu sempre pergunto qual é o bairro onde a pessoa está, geralmente encaminho para o reikiano mais próximo, e a pessoa começa a vivenciar, começa a sentir aquilo ali, e com o tempo acaba mergulhando nesse universo, porque realmente muda a vida de qualquer um. Mulheres grávidas, elas podem fazer o Reiki? Sem problema nenhum. Além de poder, ela passa a ter uma gravidez muito mais tranquila, né? Ela pode fazer tanto como paciente para receber, como pode fazer o curso, né? E o que a gente constata, ninguém sabe explicar direito o porquê, mas o que a gente constata é que quando a gente forma uma reikiana que está grávida, a criança nasce reikiana. E pessoas idosas, quais são os benefícios do Reiki para essas pessoas idosas, por exemplo? Passa a ter um nível de vida, um equilíbrio muito maior, melhora muito naquelas coisas próprias da velhice, aquelas dorzinhas, aqueles problemas. Passa a ter uma qualidade de vida superior, isso é indiscutível, tá? E está ao alcance de qualquer um, não existe limite de idade, nem condição prévia alguma exigida, ou seja, pode ser até uma criança, como pode ser uma pessoa idosa, ou mesmo uma pessoa doente, todos podemos ser um canal. Isso pode minimizar também questões de falta de lembranças, como o Alzheimer, por exemplo? Pode ajudar na memorização? Com certeza que sim, né? Existe, porque, como eu disse, né, o ministro dá cursos diferentes, existem técnicas específicas para isso, para clarear a mente, né, e aumentar a percepção das coisas. São técnicas específicas nesse sentido.
E pessoas que dependem de tomar remédios, como pessoas que têm doenças psicossomáticas e doenças psíquicas. Isso é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, né? As pessoas estão tomando muito remédio controlado. Veja bem, a gente não pode interferir no tratamento médico, conforme eu já tinha dito, né? Mas o que a gente percebe no dia a dia é que a pessoa ela passa a ter um equilíbrio cada vez maior e ela se sente segura depois para solicitar ao profissional médico que diminua ou que suspenda aquele medicamento. Porque é aquele negócio, né? Em certos momentos, na vida de uma pessoa, às vezes o remédio controlado é necessário. Mas a partir do momento que ela passa a ter um equilíbrio maior, ela larga. Eu já tive muitos alunos que largaram completamente todo e qualquer tipo de remédio controlado nesse sentido, para ansiedade, para depressão, enfim, né? Porque passa a ter um equilíbrio muito maior. Mostra um pouquinho como é que é esse programa de computador para a gente, né, para as pessoas entenderem como que funciona. Bom, conforme eu tinha dito anteriormente, esse programa ele foi desenvolvido pela NASA para medir o nível de estresse dos astronautas após a explosão da Challenger, né? E ele acabou provando cientificamente que o reiki funciona, tá? Porque a gente consegue mensurar o nível de estresse da pessoa e a gente consegue acompanhar como é que ele está, né? Eu vou ligar aqui o programa, eu vou te utilizar como minha cobaia, né? Para a gente ver, entendeu? Para vocês verem como é que funciona e vocês vão ver também como é que está o estado dela, tá? Todo mundo vai descobrir o meu segredo. Coloca onde? Aqui. Na orelha? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui. Bom, aqui nós temos 3 colunas, né, onde vão aparecer alguns números. A soma dos números tem que dar 100 de 100%. Né? Primeira coluna mostra um nível alto de estresse, coluna do meio, nível médio de estresse, a coluna da direita, ausência de estresse. O ideal é que sempre tenha alguma coisa de estresse, porque a pessoa totalmente sem estresse, ela vai ficar vivendo no mundo da lua, né? Vai viver, morta, né? Meditando o tempo todo. E a gente vive num mundo materialista, né? É necessário o caminho do meio. Buda pregava isso, o caminho do meio, né? Bom, então aqui, somando os 3, nós temos a leitura do nível. O seu está aparecendo 100, mas o programa está sendo aberto, tá? Aqui vai aparecendo também o número de batimentos cardíacos e aqui também, quando acontece da pessoa ter uma descarga de cortisol, que é o hormônio de estresse, o programa ele anuncia, tá? Ele dá um apito e aparece uma coluna vermelha com as descargas de cortisol. Aqui está o número de batimentos cardíacos seu nesse momento, 73, tá bom, né? E aqui um gráfico de coerência cardíaca que vai mostrando o desenvolvimento, ou seja, como é que você está com o tempo, né? Ou seja, conforme vai se passando a leitura, ele vai mostrando o avanço ou não, tá? Teu nível de estresse está extremamente elevado. É mesmo? Bastante. Olha! 100%. 100% de nível de estresse. Tá? Gente, olha que eu estou me sentindo isso aí, tá? Pois é, entendeu? Aí nesse nível de estresse a pessoa já tem que tomar um cuidado, né? Que pode levar a alguns problemas de saúde. Tá? Então seria isso. Daqui seria basicamente o funcionamento. Durante os cursos, o que a gente faz? A gente coloca as pessoas sendo monitoradas e a gente vai aplicando reiki nelas. E a gente vai acompanhando como é que se desenvolve o estado da pessoa. Que o programa vai demonstrando como é que a pessoa está, se ela está melhor, se ela não está, enfim. Né? Então, o seu deu 100%. Eu vou parar ele aqui um pouquinho e vou fazer uma medição do meu, para a gente ver como é que ele está. Tá? Tá bom. E, por exemplo, eu tive uma semana bem exaustiva. Essa semana foi extremamente exaustiva de trabalho. Muita coisa para resolver, né? Muitas questões até pessoais. E se eu fizer esse nível de estresse na semana que vem e minha semana foi mais tranquila, vai mudar essa estatística? Muda, com certeza muda, né? Porque mostra o teu estado momentâneo, né? Ou seja, se você está, nesse momento, está muito estressado ou não. Então, se na semana que vem você passou alguns dias tranquila em algum lugar, né?
relaxando, ele vai mostrar também. Entendi. Tá? Uhum. Eu parei ele aqui, eu vou pegar e vou desligar, reiniciar e vou fazer uma medição em mim, né? Vamos ver como é que eu tô. Então vamos lá, vamos tirar então o sensor de você, né? Vamos colocar em mim, né? Conforme eu disse, existem 2 tipos de sensores, né? Eu prefiro esse da orelha porque deixa as mãos livres, né? E vamos colocar ele para funcionar novamente. Aí ele vai começar a abrir, né? Demora alguns minutos para a gente ter uma leitura confiável, né? Uhum. Você viu, meus batimentos cardíacos estão na faixa também de 70 e pouco, normal. Então, aqui vai mostrando como é que estão meus batimentos, ou seja, se está aumentando, diminuindo. E aqui vai abrir as 3 colunas, né? A leitura inicial a gente tem que descartar, porque o programa está sendo aberto. Uhum. Essas 3 colunas aí, o que significa? A primeira, segunda... Nível alto de estresse, nível médio de estresse e ausência de estresse. Né? A soma dos 3 tem que dar 100. Né? Uhum. Então aqui o programa está sendo aberto. Né? Daqui a alguns minutos a gente vai ter uma leitura mais aproximada. Se você quiser, eu posso me auto-aplicar um pouco de reiki, se você achar legal. Uhum, pode. Entendeu? Uhum. E aí a gente vai ver como é que ele tá. Entendeu? Então vamos lá, deixa eu tirar meu relógio. Que a gente sempre tira relógio quando vai aplicar reiki. Porque a energia pode afetar o funcionamento do relógio. Às vezes acontece do relógio parar. Uhum. Entendeu? Vamos lá. Incrível, hein? Aqui a gente vai vendo, né? Como é que o nível de estresse vai se comportando, conforme ele está se auto-aplicando. Né? Incrível. Como é que mudou, né? As barrinhas ali. Muda rapidamente. Né? Muda rapidamente. Muito rápido. Aí dá um equilíbrio muito grande. Né? A gente vê que a gente começa a se auto-aplicar reiki, já começa a falar mais pausadamente, dá um relaxamento mais profundo. Uhum. Né? Isso é uma coisa que está ao alcance de todos, né? Ou seja, qualquer pessoa pode ter. Está num dia complicado, está num dia difícil, pega, se auto-aplica e daqui prova que realmente a coisa funciona. E tem gente que dorme com reiki? Sim, sim. Substitui o sonífero. A pessoa começa a se auto-aplicar e alguns minutos depois apaga. Né? Incrível, incrível. Como que o reiki, ele dá resultado? Sim, exatamente, pessoal. Ou seja, qualquer pessoa que queira está ao alcance de qualquer um, tá? E a pessoa passa a ter um equilíbrio muito maior, passa a viver muito melhor. A verdade é essa. Muito interessante esse assunto sobre o reiki e o que o reiki pode fazer realmente, de fato, né, na saúde das pessoas. Eu agradeço, Carlos, pela sua participação aqui na entrevista, tá? E você é sempre muito bem-vindo a estar aqui novamente. Quer deixar um recado para as pessoas? Posso, olha, o pessoal que quiser experienciar, vivenciar, eu estou sempre à disposição, né? Eu posso deixar meu contato? Pode. Meu telefone são 981340373, 981340373, tem o WhatsApp. E tem o meu site também, é o www.carlosdecarli.com.br. E vocês me encontram também no Insta, no Face, onde vocês digitarem meu nome, Carlos Decarli Reiki, vocês vão me encontrar. Isso aí. E aí o contato dele está aberto aí para todo o Brasil, para quem quiser fazer os cursos de reiki também, né? Quem quiser atendimento também? Também, claro, lógico, sem dúvida. Finalizamos a entrevista com o mestre em reiki Carlos de Carli e até o próximo programa Eu Amo Meu Bairro.